Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Dessa vez nós vamos começar a falar com alguns vídeos, eu não sei quantos ainda, mas vamos fazer uma série de vídeos e nós vamos trabalhar e conversar a respeito da origem da igreja e de que tipo de igreja que nós queremos ser. Vamos trabalhar nesse tema. Começamos hoje com a nossa primeira parte. Vem comigo. Muito bem, a origem da igreja. Mateus capítulo 16, no versículo 18, Jesus diz assim: Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As perguntas seriam: aonde a igreja deve adorar? Por que devemos nos reunir? Por que devemos nos reunir? Onde devemos nos reunir? Essa pergunta talvez seja mais importante de todo o contexto do que nós vamos estudar nesses vídeos. Não podemos confundir, principalmente, as práticas, porque está tudo na Bíblia, as práticas que estão na Bíblia, destinadas especificamente para os judeus, e as práticas que estão na Bíblia, que foram escritas para a Igreja de Cristo. São dois momentos. De práticas para os judeus na Bíblia, eu poderia destacar aqui pelo menos algumas festas que foram ditas e escritas pela ordem do Senhor, para que os judeus, então, assim, o fizessem. E são elas que eu listo aqui: a festa da Páscoa, a festa dos pães ázimos, a festa das primícias, a festa das trombetas, a festa do dia da expiação, a festa do tabernáculo e o próprio Shabá. São coisas que estão escritas e direcionadas especificamente para o povo judeu. Mas existe também na Bíblia algumas coisas que são específicas para a igreja e que estão lá descrevendo. Claro, começa com a morte de Cristo, que originou a formação do corpo de Cristo, a ressurreição do corpo de Cristo, o início da igreja, eu chamo de inauguração da igreja, né? Já falei, tem uns vídeos anteriores. O arrebatamento que a igreja aguarda, o dia que vai acontecer o arrebatamento do povo, o retorno de Israel, o arrependimento e a conversão de Israel ao nosso Cristo e o reino do Messias na terra. São coisas que estão escritas na Bíblia especificamente para a igreja. Primeiro vejamos, em Mateus capítulo 16, no versículo 18 que nós lemos, Jesus disse, está lá dentro do versículo, eu edificarei a minha igreja. Igreja, no grego original, é eclésia, significa assembleia daqueles que foram chamados para fora. Então, para fora do mundo, para viver com ele no reino dele. Bom, além disso, repare o seguinte, repare que ele não disse edificarei um templo ou edificarei uma denominação. Jesus disse, eu edificarei a minha eclésia, edificarei a minha igreja. Após a crucificação, os discípulos se dispersaram. Em outras palavras, eles voltaram para as suas atividades seculares, eles voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes de estarem com Jesus. Em João, capítulo de número 21, dos versículos de 1 a 3, nós vamos encontrar o seguinte texto. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, o chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhes eles,
também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. O interessante e o importante é nós vemos que depois disso, depois deles terem se dispersado, Jesus, quando ressuscita, ele retorna, e o que Jesus faz? Jesus vai até os discípulos para buscá-los de volta para o seu ministério. E isso mesmo, em Atos, capítulo 1, no versículo 3, nós encontramos o seguinte texto: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus, nos 40 dias, retornou para buscar os seus discípulos. Jesus manda então dar uma ordem específica para esses discípulos. Veja o que diz em Atos ainda no capítulo 1, no versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Jesus tinha um propósito, e para o cumprimento desse propósito, Jesus contava e conta com os seus discípulos. Então Jesus diz para os seus discípulos, em Atos, no versículo 8 do capítulo 1, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém, porque Jesus tinha um propósito com os seus discípulos. É para refletir, Jesus tem um propósito também na sua vida, viu, meu querido? Nós vamos ficar por aqui, para não estender muito mais o vídeo, mas continuamos no próximo vídeo. Conto com a tua presença e conte comigo.